Aí eu estava pensando hoje também que Marcos Feliciano foi pregar na igreja, e aí a igreja, todo mundo foi para lá, até a igreja do pastor de frente, todo mundo vai ser, todo mundo para lá, pastor, pode ir, Marcos Feliciano não está nunca aqui, pode ir para a igreja na frente. Aí a esposa do pastor, meu amor, eu também vou ver Marcos Feliciano. Aí ele falou assim, pá. Aí disse, se o senhor vai, ele falou assim, não vou ficar aqui na igreja, porque vai que aparece alguém, não deu outra. Aí está lá, a igreja de Marcos Feliciano pregou em frente assim, ó. E aí chegou um rapaz, é aqui que Marcos Feliciano vai pregar? Eu falei, não é aqui não, é ali na frente, ó. Aí eu falei assim, tá, já estou aqui, vou ficar aqui mesmo, prega para mim. Aí o pastor pregou, pregou. Quando acabou de pregar, ele disse assim, rapaz, eu sou privilegiado. Deus preparou o culto, hoje só eu para ouvir. E a gente não pensa desse jeito, né? Só eu para ouvir o culto. Aí o que aconteceu? Quando acabou o culto, ele foi fazer uma transferência para o pastor da igreja, que era justamente o valor que estava faltando para o aluguel. Exatamente. Então, nada é em vão. E creia nisso, dê valor a quem está. A gente fica triste, mas eu não sei quem não veio. Sim, quem veio, valorize quem veio merece o melhor. Livro de Lucas, capítulo 1. É uma palavra boa e foi essa experiência que eu tive hoje de manhã. Eu vou passar para vocês essa experiência, é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje, porque eu tive essa experiência aqui hoje de manhã e me alegrei com Deus. Livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Samuel, você pega agora para mim, Samuel, por favor. Lucas 1. Versículo, eu queria ler 2 ou 3 versículos, mas vou ler um bocadinho, que é porque a gente entende, tá? Lucas 1, versículo 5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu, temor sobre ele. 13, que é bem importante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, a qual porás o nome de João. 14, é isso aqui que Deus quer que você tenha, ó. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu vou pular aqui com você rapidinho, porque depois eu vou usar esse texto. E eu queria que você lesse comigo aqui 21, e aí você vai entender porque eu estou lendo ele. 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no tempo. Pronto, pode sentar. Li um bocado, talvez você não entendeu muita coisa, até, meu Deus, eu me empolguei, isso não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Eu estava contando isso, apóstolo, eu me lembrei do testemunho de um levita que ele faz obra no Brasil todo. E ele contou o testemunho de vida dele, Jefferson, que uma igreja foi fazer inauguração, botou na rádio, carro de som para cima e para baixo, chamando, né, para inauguração da igreja. E ele contou que sabe quantas pessoas foram para a inauguração da igreja? Só ele. Aí ele estava lá, foi para a inauguração, no final fizeram a pena, ele aceitou, só tinha ele mesmo, ele aceitou. E ele é firme com Deus até hoje. Então tudo que a gente faz não é em vão, tudo tem uma recompensa. Bem, aqui a Bíblia está dizendo para mim, para você, no livro de Lucas, que tinha um rapaz chamado de Zacarias e sua esposa Isabel. Mas quem foi Lucas, para que a gente entenda? Lucas, minha amiga ideia, Lucas foi um médico que ele resolveu se aproximar da vida de Jesus. Ele escreve 2 livros, o livro de Lucas que leva o nome dele e o livro de Atos. No livro de Atos, Jefferson, Lucas está. No livro que leva o nome dele, ele não está. Uma vez aqui na igreja do apóstolo, eu criei uma confusão, porque a mãe tem um filho chamado Lucas. E eu vou explicar que, biblicamente falando, se tem a mesma informação em Marcos, Lucas e João e Mateus, o que você menos deve confiar é no livro de Lucas. Quando eu faço, ela se chateou comigo. E eu tentei explicar para você por que eu estou dizendo isso. Porque dos 4 evangelhos, Lucas é o único que não estava na situação. E como é que ele escreveu? Ele ficou sabendo dos outros.
funções. Jesus, ele reúne todo mundo e diz assim: separa aí o povo, separa homem, mas separa, 50-50, coloca esse dado pronto. Depois disso houve um milagre. Qual foi a parte dos discípulos? Organizar. Qual foi a parte de Jesus fazer o milagre? Qual é mais fácil? Organizar ou fazer o milagre? Claro que é organizar, então a organização fica conosco. E o milagre é com Jesus. Bem, aí Lucas aqui ele tem essa função de que ele coloca tudo em organize tudo. Toda vez eu faço isso, faz uma lista. De quem está te devendo, faz uma lista também. Ora, Deus, honra essa pessoa com essa pessoa com lá. Todas as áreas. Olha, Deus, essa área aqui está toda desmantelada, toda desorganizada. Pede a Deus que ele vai organizar todas as suas áreas. E aí Lucas tem essa preocupação. Tudo em ordem. Aí ele começa a narrar aqui que tinha um casal chamado Zacarias e Isabel. E aqui me chama a atenção que os dois lá eram irrepreensíveis diante de quem? Do Senhor. Todos os preceitos de mandamento. Ou seja, olhava para Zacarias de exemplo, olhava para Isabel também de exemplo. É isso que devemos seguir para nossas vidas. Jesus, quem não é casado, Jesus, eu quero a mulher de Deus, no caso do homem. No caso da mulher, Jesus, eu quero um homem de Deus. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela. E ela não é crente não, mas está indo para a igreja. Está indo para a igreja. Ela tem me pedido muito, Jefferson, que eu ore por ela, para que Deus dê para ela, sabe o que é o homem de Deus. Mas ela é da balada. Minha amiga, pense, ela é da balada, que é o homem de Deus. Imagine a mulher de Deus, está querendo o quê? Também o homem de Deus. Mas eu creio que ela vai se firmar. Mas imagine, Mila, ela tá lá na balada comendo água, mas está pedindo que o pastor ore por mim. Por quê? Eu quero um homem de Deus. Eu estou cansado, eu não quero na cara com um bocado de homem aí. O último mesmo me decepcionou. Ímpia da balada. Estava gostando de um rapaz namorando. Aí do nada melhorou. Ai Deus, se não é do Senhor, não, mas se não é do Senhor, que deu tudo errado. No outro dia, era mais de força, no outro dia deu tudo errado. Aí o menino, eu não entendi nada porque deu errado, ela, mas eu entendi. E é da balada. Não. Queira. Mas no caso, eu já sou casado, que é o meu caso também. Quer que tem que pedir Deus? O mesmo comportamento que tinha na vida de Zacarias e Isabel, eu também quero comigo. Eu quero isso aqui para mim. Para quê? Para que eu seja irrepreensível. Para quê? Para que minha esposa também seja. No caso da varoa, para meu esposo também ser. E a gente tem que pedir isso, porque senão a gente fica quebrando a cara toda hora com não, pronto. Pega esse exemplo da minha amiga da balada. Ela quer o homem de. Ela quer o homem de Deus. Então é como suja lá. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na rua, aí eu estava notando que as meninas estavam se engraçando com os meninos envolvidos na coisa errada. Aí eu acho que ela estava nesse ponto, eu aí no meio da rua, mas se eu fosse mulher, esses pombos sujos aqui eu não pegava nenhum. Lembra, menina? Aí a menina ficou, pastor, que a menina fica se importando com esses, né? Tinha que se lavar primeiro, tem que ser pouco limpo, depois é que querer ter alguma coisa. Bem, Zacarias e Isabel, irrepreensíveis. Só que o texto aqui que a gente leu no versículo 7 diz que eles não tinham filho. Aqui a gente tem que entrar na história para entender. Naquela época, Mila, o casal que não tivesse filho é como se fosse amaldiçoado por Deus, castigado por Deus. Entendeu? Hoje não, hoje é normal. Hoje o casal não tem filho é uma coisa mais normal. Porque não quero, porque estou construindo, porque estou fazendo alguma coisa, porque filho hoje vai atrapalhar. Hoje é normal o casal não ter filhos. É normal. Mas naquela época era vergonhoso. E o texto aqui diz que Isabel não podia. Agora imagine, meu apóstolo. Imagine o marido chegando lá, Zacarias, ore por mim pela minha esposa. Pelo que minha esposa não engravida. Aí a minha também não engravida. Que nada. Eu creio que Zacarias fazia o quê? Orava. Porque ainda que eu tenho o mesmo problema que alguém que está me pedindo oração, eu vou orar para Deus. Eu estou orando por lá, mas eu quero na minha vida. Resolve também que meu problema mesmo. E Deus resolve. Bem, a Bíblia diz que quando chega no dia do ofício dele, Jefferson, de acordo com os estudiosos, para entrar, onde Zacarias entrou, no máximo, um homem lá, no máximo, um sacerdote entrava 2, no máximo, 3 vezes. E como ele só por quê? Porque no dia de ele exercer a função dele, ele estava ali, mesmo sem filho, mesmo envergonhado, mesmo desonrado, mas ele estava na posição dele, ele estava no que era para ele fazer. E sabe, lembra que eu pulei o versículo aqui? O 21 que eu falei, depois eu explico. Porque o povo viu ele demorando, né? Viu? E o povo se
aconteceu. Oxe, o povo estava fazendo o que ali lá? Puxando a corda. Morreu em pecado, pastor Marcos. Bem, mesmo com esse problema, ele estava exercendo, ele entrou no templo. E quer que eu te fale uma coisa? Zacarias aqui já estava velho, provavelmente ele está orando pela esposa desde cedo. E ele fez totalmente diferente de quem? De Abraão. Que Abraão demorou. Tome aqui minha serva. Tem um filho aqui, tem um jeitinho. Mas Zacarias diz: não, Deus não me deu, não tem para não vou dar um jeitinho não. Se Deus não me deu, eu não vou dar jeitinho nenhum. Não deu jeito nenhum. Ficou ali firme. Quando ele estava fazendo o exercício dele, aí a Bíblia diz, eu preguei isso aqui hoje por causa desse texto que eu vou dizer agora para vocês. Quando ele está lá, aí a Bíblia diz que quando ele olha para o lado, está o anjo em pé. E ele se atemoriza logo, pronto, lembra da corda do morrer? Pronto, eu vou morrer aqui. O anjo me visitando aqui dentro, no dia do meu ofício. O anjo disse assim: não temas, porque a sua oração foi ouvida. Se a oração dele foi ouvida, no caso aqui ouvida é atendida, é porque ele estava orando, é porque um dia ele orou, é porque um dia ele pediu: Deus, tira a serenidade de minha esposa, tira a vergonha do meu casamento, tira a vergonha do meu... Um dia ele orou e Deus resolveu fazer. Rapaz, é tão bom quando Deus atende a nossa oração, que a puder fazer. É bom. Eu cheguei, não é para você não entender, que a gente conta algumas coisas, do jeito que a gente conta, é como se a gente fosse esse santão todo, mas eu deixo tudo transparente, que não foi isso. Mas hoje, eu cheguei aqui na igreja umas 7h20, aí botei meu joelho ali e comecei a orar. Eu fui lá botei o joelho para auxiliar a pastor, disse uma coisa rápida, mas voltei de novo. Quando eu fui sair do joelho de 7h20, fui sair 9h20 do joelho. Aí vocês, que nada. Eu estava resolvendo coisas em oração, porque eu tinha feito coisas que não era para eu fazer. E eu estava ali no joelho, resolvendo, e eu estava agindo uma hora após, porque eu estava ali no joelho, eu estava murmurando, que eu não gosto de ficar pela mesma coisa, não gosto de perder tempo de oração. Eu gosto de orar assim, me envolver com Deus, obrigado. Oh Deus, abençoa o Brasil. Oh Deus, visita meu irmão, tira você aqui do hospital. Oh Deus, me levanta, eu gosto desse tipo de oração, meu. Mas eu tinha que resolver a pendência, fiquei de 7h20 até por uma coisa que não era para fazer. Aí eu fiquei, porque quando eu falo assim, né? De 7h20 a 9h20, me deu que nada resolve um problema. B.O. espiritual. Aí estou ali orando, aí quando eu senti confiança em Deus que tinha resolvido, aí eu quedei. Aí quando eu teve que aqui no culto, aí fui trabalhar. Aí a patroa me liberou, vim, voltei para aqui. Mas quando eu fui trabalhar, eu estava lá no trabalho, a resposta que eu precisava, a pessoa foi me deu a resposta pelo WhatsApp na hora. E tinha que me dar a pessoa mesmo. Aí a pessoa está questionando alguma coisa assim, eu falei assim: fique tranquila, porque isso aí foi fruto de oração. Porque eu sabia o que eu estava orando aqui das 7h20 às 9h10. O que eu quero lhe dizer, irmão? A gente tem que aprender a ter esse prazer de Deus atender, Deus responder o quê? A nossa oração é tão bom. Abre aí rapidinho o livro de Salmos, acho que é 57 ou 59. Eu acho que Mila gosta desse versículo. É 57. Obrigado pela oração. 57. Salmo 57. Achou? Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, eu quero. Você punido, castigado, não, Deus vai me inocentar e me abençoar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. A sombra das tuas asas me abrigo, até que passes as calamidades. 2 é o que importa. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo. Então, irmão, a gente tem que aprender a fazer o que? A orar sempre. A tribo sempre está falando. Lembra do que eu falei da minha amiga? Da balada, mas está orando, pedindo oração para que Deus arrume um homem de quê? E quer ver uma coisa? E pode conseguir. E ela está para devagarinho, mas está indo. Na pouca força, mas está indo. Irmão, aprenda a orar e não desistir da sua oração. Mas ore mesmo pedindo: passou o tempo, não aconteceu, eu não vou dar meu jeitinho. Eu vou fazer tudo conforme, vou fazer tudo correto. Se Deus fez, se Deus não faz, tantas vezes na minha vida foi assim, e na sua também não é
a fruta antes do tempo, ok? Peca, porque sem gosto e sabor. Aí você vacila, vai botar no, eu já botei, vai botar no. Quem nunca passou por isso? A manga, é manga. Você bota a manga no forno para acelerar o processo, quando você tira sem gosto, sem nada. E aí, que às vezes acontece nas nossas vidas, é isso. Coisa peca. Ah, Deus prometeu, Deus falou sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a vontade dele, eu vou fazer o que ele dele. Hoje, para eu terminar aqui para a gente orar, eu estava ouvindo um testemunho que o pastor estava falando que ele estava no estado, acho que é, não lembro agora, Rio Grande do Sul. Ele era do interior, apóstolo. E aí, ele lá bombando na igreja dele, quebrando o pau, a igreja dele dava mais resultado do que a igreja regional. E quando houve mudanças, o que é que ele achou? É o que você ouviu da geral. Não foi, ele ficou chateado, aborrecido. Aí ele falou que a esposa dele usava, quando eu falei assim, vem cá, rapaz, Deus te chamou para quê? Aí ele, para pregar, então você está se importando com o quê? Para pregar. Aí ele é mesmo, vai ficar me importando com o negócio de líder regional, que nada. Pronto, vai continuar fazendo a obra. Aí ele falou que passou o que aconteceu, deixou de um milagre, que Deus colocou ele, além do que ele imaginou que era só regional, colocou ele estadual na situação. Aí ele disse, rapaz, eu apenas fiz o que eu deveria fazer, e larguei lá, irmão, larga o que é de lá, larga lá. Por quê? Porque você tem que aprender aqui como Zacarias, ó, eu vou procurar fazer as coisas certas, eu vou ser irreconhecível diante de todos os mandamentos do Senhor. Se ele atender, porque eu também me preocupo, Jefferson, porque a idade está chegando, está passando, não aconteceu, irmão, não importa, se Deus quiser eu vou até 100 anos, o rapaz que Jefferson trabalha nem crente, 100 anos, apóstolo, 100 anos no homem, e é 100 anos de saúde, não? Recentemente ele está aceitando sua ajuda para entrar no carro, mas até outro dia eu não queria sua ajuda não, Instagram dele, sabe quem que mexe? Ele, lúcido, subindo e descendo. E a gente fica preocupada, porque o tempo está passando, porque eu estou perdendo o tempo. Irmão, deixa o tempo, só confia, né? Vai que coisa linda. Novo convertido, eu escutei isso aqui, né? Salmo 37,5. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. É só pegar nós e dizer, eu vou entregar na mão do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Deus, eu quero que o Senhor haja. Deus, eu quero que o Senhor pegue. Deus, faz alguma coisa ainda. E se você confiar como se deve confiar, Deus, Ele vai honrar. Deus honrou aqui Zacarias, mesmo velho, mas Deus honrou. E o anjo falou, e o que vai vir vai lhe trazer alegria. Mas Deus quer isso para nossas vidas. Deus quer trazer alegria. Deus quer trazer coisas sobrenaturais, extraordinárias dentro de nós. E às vezes a gente fica se precipitando, fazendo o que não deveria, indo para onde não deveria, e aí perde o melhor de Deus. Mas vocês leram comigo aqui, ó. Porque o que vai vir, ó, vai trazer alegria. Deus quer isso. Deus, o desejo de Deus, às vezes a gente fica numa bobeira, porque tem área da nossa vida que não é resolvida, ou não é bem resolvida ainda. E aí a gente fica, Deus não se importa com isso. Irmão, se você entender que Deus se importa com todas as suas áreas, tudo. Deus se importa com a sua saúde, com o seu casamento, com o seu ministério, com as suas finanças. Deus se importa com tudo, irmão. E Deus quer resolver, Deus está prestes a resolver tudo. Base disso, Mila, olha o que a Bíblia diz. Porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. A gente que conhece o português que vocês dois que faz faculdade tem a abundância de alegrias. Está errado, não está certo. Alegrias no plural, porque Ele quer trazer alegrias em todas as áreas. E que não está resolvido, Ele também quer resolver. Agora o que a gente tem que fazer? Igual a Zacarias. O que é meu ofício, eu vou fazer o meu ofício. O que é para fazer, eu vou fazer. O que é para eu pronto. Lembra da multiplicação? Qual é a minha parte? Me organizar. Qual é a parte de Jesus fazer do lado? O que é que eu vou fazer? Vou me organizar. E essa fala aqui maravilhosa, apóstolo, do minha amiga Mila, do Salmo 37,5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. É entregar no Senhor. Eu lembro que essa festa agora de maio, eu fui na esperança de resolver uma situação. E aí, bem antes, apóstolo, viajei em março, não foi das férias, mas em janeiro eu fiz uma oração dele. Eu falei assim, Deus, eu quero muito que isso aqui aconteça nas minhas férias. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz e vou te servir. E se não acontecer, eu vou ficar triste, mas vou continuar te servindo. Irmão, acreditem se quiser. Não aconteceu e eu não fiquei triste. Tinha momentos em que eu nem lembrava, gente, da situação, nem lembrava. Por quê? Porque procura fazer o que me envolver com Deus, querer Deus, buscar Deus, então não busca Deus só porque Ele vai fazer, não
cooperam para o bem daqueles que amam a. Só queira isso para Deus. Ame a Deus, busca a Deus, envolva com Deus, queira a Deus. Queira, faça que diz Zacarias e Isabel. Deus, o que é para fazer? Eu vou fazer. Eu não vou fazer, não. O que é irrepreensível para o Senhor? Pronto, eu vou fazer, Deus. E aí, lembra do que eu falei? Eu fiquei maravilhado, porque eu fiquei aqui, valeu. Mesmo ali já murmurando no joelho, brigando, não com Deus, brigando comigo. Que eu falei assim, Deus, eu poderia estar aqui orando por outras coisas, Deus. Estou aqui orando para resolver coisas de 7h20 a 9h, me acabou de orar por uma coisa que eu poderia ter evitado. Eu fico chateado com isso. Porque para mim, é perder tempo. Tipo, um exemplo que é perder tempo, Jefferson. Eu saí de casa e falo assim, Deus, aquilo para te ajudar no meu redor, é perder tempo para isso. A não ser se eu estou em pecado, se eu tenho pecado, eu tenho que orar. Por quê? Porque a Bíblia já me garante o quê? A Bíblia diz assim, ó, os anjos do Senhor acampam ao redor de quem tem. É só temer a Ele, porque respeitei a Deus, o anjo de Deus me acampa. Deus, obrigado, porque tem ao meu redor. Agora, se eu tenho pecado, meu Deus, tem misericórdia, Deus me livre, me guarda aí, Deus. Pegou a diferença? Oração respondida. Termina agora. Uma moça estava, uma crente, estava andando na costa. E eu lembrei, não acontece, mas eu lembrei do céu. Não sei se você lembra disso. Não sei se você lembra. Jefferson, ele tinha buscava mesmo, né? Com vontade. Não tinha tempo também de trabalhar. Aí estava andando aqui na rua do trilho. Eu não, Jefferson, Laís e mais alguém apóstolo. Andando na rua do trilho, aí o menino foi roubar ele. Não sei se estava armado ou não, com faca, não lembro. Mas foi roubar com arma. Botou a mão, foi frente com a arma. Aí o cara botou a mão, viu o dela? O cara botou a mão assim e falou assim: bora, passa as três relógios, seu lado no meio. Aí Jesus, passa o quê, rapaz? Passa o quê? Para se converter, rapaz, vá. Aí o ladrão, e é mesmo, eu tive que me converter, né? Pô, irmão, desculpa aí, irmão. Orou. Contando a irmã para a gente orar. Aí a irmã estava na rua, o cara veio, puxou a arma e disse: bora, passe a bolsa, bora. Aí a irmã olhou bem no olho dele e disse assim: ó, eu já te repreendi em casa. Aí ele falou assim: não tinha, sério. Provavelmente com o coração dela em casa. Pô, Deus, qualquer ladrão que vier, em nome de Jesus, eu repreendo, eu vou embora. Pronto, chegou na situação, ela falou: eu já te repreendi lá em casa. Então, irmão, ore com essa certeza de que Deus atendeu, que atender Deus fazer o que você pediu na oração. Né? Como eu fiquei quase 2 horas, né? Aí que você fique 3, que fique meia hora, mas que você levante no seu joelho quando você entender, perceber que Deus atendeu a sua oração. Zacarias se acabou de orar, ok, mas Zacarias não pulou etapa, Zacarias não deu jeitinho, Zacarias esperou. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, a minha mulher já é. Você vê que ele não tinha mais esperança, minha mulher já é. Não tem mais esperança, mas ele não deu o jeitinho dele. Ele continua, e na época poderia, arrumava uma mulher e uma barriga de aluguel, né? Poderia, que era costume da época, arrumava uma barriga de aluguel, tinha, mas nem isso ele não quis fazer. Se Deus me der, me deu. Se Deus não me der, meu jeitinho, quanta gente, né, tem feito, dado tanto jeitinho para a coisa andar, né? Mas o que Deus quer é, faça da forma correta. E aí Deus vai te honrar, assim como honrou quem? Zacarias. Minha amiga, essa oração eu sempre faço pelo meu casamento, e quando eu oro pelo casamento de alguém também. Ó Deus, a mesma bênção, a mesma atitude que tinha Zacarias e Isabel, também quero no meu casamento. Quem é casado, ore isso. Quem não é, já pede também, Deus, eu quero também isso. A mesma coisa que tinha na vida de Zacarias e Isabel, Deus, eu também quero no meu relacionamento. Por quê? Porque Deus quer te dar alegria em todas as áreas. Você coloca a para a gente orar em nome de Jesus? É a alegria que Deus quer dar, Deus quer responder a oração. Amém? E igual isso que eu falei aqui, se eu não fizesse o que eu fiz, eu não precisava hoje orar 1h40 quase, para que Deus resolvesse a situação minha. Né? Se alguém que me viu orando hoje, se alguém chegou, né, cedo comigo e viu, o Marco não me deu, não tem nada, está resolvendo o pior meu, que poderia ter o quê? Evitar. Se eu não fizesse o que, né, deixasse ou não negligenciasse, pronto, acabou, mas não tive que, mas glória a Deus, Deus é bom. E aí ainda com 10 e pouca, aí mandaram mensagem para mim, organizando a situação, né, toda sem jeito. Eu falei assim: não, fique tranquilo, porque foi fruto de oração, porque eu sabia que eu vim para cá com uma irmã. Deus sabe porque você foi hoje comigo. Coloca a mão no seu coração.
Santo Deus eterno, Pai, Jesus amado, Jesus querido, Pai, o que é que eu te peço? É que o Senhor possa nos visitar-nos. É que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, Deus, para que a gente não venha se precipitar, que a gente não venha dar um jeitinho, tem até um ditado, jeitinho brasileiro. Oh Deus, me ajuda a não dar jeitinho brasileiro. Ajuda essa pessoa a não dar jeitinho brasileiro. Oh Deus, mas nos ajuda mesmo, Deus. Porque gostoso é, Deus, é ser de verdade, é fazer as coisas como tem que ser feita. Deus, então nos ajuda, Deus. Assim como o Senhor ajudou a Zacarias, assim como o Senhor ajudou a Isabel, oh Deus, nos ajuda também, Deus. Pai, é tão bom, Deus, quando a gente não tem nada que se envergonhar, Deus. Quando alguém quer falar alguma coisa, vou falar com você só em particular, não pode falar na frente de todo mundo. Pode falar o que você quiser, Deus, você quer dizer que a gente não deve nada a ninguém, Deus. Pai, então nos ajuda, Deus. Pai, nos ajuda mesmo, Deus, nos ajuda, Deus, a exercer o nosso ofício, nos ajuda, Deus, a fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Pai, nos ajuda, Deus, a orar como se deve orar, fazer como se deve fazer. Pai, nos ajuda, Deus, a ter uma vida ordenada. Oh, Deus, nos ajuda, Deus, a ter uma vida exemplar. Deus, nos ajuda, Deus. Pai, eu te peço, nos ajuda, Deus. Pai, nos ajuda mesmo, Deus. Pai, é que a tua palavra diz que o ímpio é mais prudente do que os fiéis, Deus. E às vezes Deus, olha a situação dessa minha amiga, Deus. Ela dá balada ainda, Deus, vai para a igreja às vezes, Deus. Mas ela tem pedido direto. O quê? Marcos, ora para que Deus me dê o nome de Deus. Ou Jesus, quantas vezes a pessoa está dentro da igreja, Deus, querendo pessoas que não é, tem misericórdia, Jesus. Mas o que é que eu te peço, Deus? Que o Senhor possa resolver toda e qualquer situação, Deus. Porque nessa noite estamos te clamando, Deus. Nessa noite estamos orando. Nessa noite, Deus, queremos o teu agir, Deus. Queremos comunhão contigo, Deus. Pai, assim como Zacarias tinha comunhão contigo, também queremos comunhão contigo. Pai, queremos fazer aquilo que tem que ser feito. Oh, Deus, queremos, meu Pai, que as pessoas se maravilhem com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Então, Deus, em nome de Deus, muda o nosso interior. Deus, muda nosso psíquico, nosso emocional. Pai, porque tem ditado no mundo é verdade. Coração é terra que ninguém passeia, mas o Senhor sonda coração. Oh, Jesus, eu te peço, Deus, que a gente venha ter uma vida ordenada. Meu Pai, que a gente venha ter uma vida de nada de se envergonhar. Oh, Deus, mas que a gente tenha mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, que quando alguém perguntar o que você estava fazendo ontem, que a gente não se envergonhe, porque a gente tem consciência do que a gente estava fazendo ontem. Oh, Santo Deus eterno, Pai, eu te peço, purifica nossos olhos, purifica nossa mente, Pai, faz de nós um novo homem, porque a tua palavra diz isso, que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Oh, meu irmão, creia, Deus quer coisa nova na sua vida, Deus quer fazer algo novo na sua vida, Deus quer fazer uma transformação na sua vida, então se aproxime mais dele, queira mais ele, queira mais ele, queira mais ele, queira mais ele. Oh, Jesus, nessa noite nós te queremos. Oh, meu Pai, nessa noite nós queremos a alegria do teu Santo Espírito, no nosso casamento, no nosso lar, no nosso ministério. Oh, meu Pai, na nossa vida conjugal, sentimental, nas nossas finanças, na nossa vida profissional. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, te peço que a gente venha ter contentamento em cada atitude nossa, que a gente venha ter contentamento, Deus, no nosso casamento, no nosso lar, nas nossas finanças. Oh, Deus, no nosso salário. Oh, Deus, eu te peço, vai nos visitando. Oh, meu Pai, nos visita mesmo, Pai, e que a gente não deixe de orar, que a gente não deixe de te buscar, que a gente não deixe de vir na tua casa. Oh, meu Pai, porque eu tenho certeza que foi noite de resposta. Eu tenho certeza que cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite não foi em vão. Ah, mas eu tenho certeza disso, eu creio desse jeito. Jesus, muito obrigado. Oh, meu Pai, muito obrigado pelo domingo dia 24 de maio. Pai, eu também já te peço pela tua visitação, teu agir, a tua manifestação no próximo culto, que é amanhã segunda. Oh, meu Deus, no culto também de quarta à noite, no culto de quinta de tarde, no culto de sexta de noite, no próximo domingo à noite, no próximo sábado, meu Pai, que vai ter a cruzada evangelística no Campinho. Meu Pai, que a tua mão permaneça, meu Pai, em cada culto, em cada evento, na vida de cada membro dessa igreja. Oh, Jesus, mas hoje é noite de se aproximar, hoje é noite de querer mais do Senhor, hoje é noite de querer Deus resolve. Oh, Deus, nós não queremos dar o nosso jeito, Deus, mas dá o seu jeito nessa situação. Oh, meu Pai, mas dá o jeito mesmo, Pai, que a gente não possa a barra, que a gente não faça do nosso jeito. Não, Deus, mas que a gente tenha paciência. Meu Pai, faça do teu jeito, porque do teu jeito dá certo, do teu jeito funciona. Oh, meu Pai, quantos de nós está tendo problema no casamento, está tendo problema com o filho? Oh, meu Pai, está tendo problema no local de trabalho, mas com a sua direção dá certo, com a sua direção funciona.
precisa disso. Oh, meu Pai, de exercer o que tem que ser exercido, de fazer o que tem que ser feito. Oh, meu Pai, que a gente ore se exerçar, que a gente insista mais um pouco na oração, até a gente ter a consciência e a certeza de que o Senhor ouviu, de que o Senhor vai atender nosso pedido. Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E por desavisado, para desavisado, eu repito de novo o versículo, livro de Salmos 37:5, o que é que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Jesus, muito obrigado. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pode sentar.